Cristo e a Ascensão Triunfante, parte 4, 31 de agosto de 2023. Especialmente por sua ressurreição e por sua ascensão ao trono de Deus, ele tornou a vitória de sua verdade a vitória de sua igreja, a vitória de si mesma, segura e certa. Notemos, em terceiro lugar, que a ascensão triunfante de Nosso Senhor foi celebrada por presentes. O costume de dar presentes após a vitória era praticado entre os orientais, segundo a canção de Débora. Aqueles a quem um triunfo foi decretado na velha Roma espalharam dinheiro entre a população. Às vezes parecia que todos os homens da cidade ficavam ricos com sua parte no despojo dos príncipes vencidos. Assim, Nosso Senhor, quando ascendeu ao alto, recebeu presente para os homens e distribuiu generosidade por toda parte. O Salmo diz: Tu recebeste dons para os homens. O hebraico diz: Tu recebeste dons em Adão, isso é, na natureza humana. Nosso Senhor Cristo tinha tudo com o Senhor, mas como homem, o mediador, ele recebeu dons do Pai. O Rei eterno, imortal, invisível, concedeu a seu triunfante general uma porção com os grandes e ordenou que repartisse o despojo com os fortes. Isso Nosso Senhor valoriza, pois ele fala de tudo que o Pai lhe deu com a determinação de que ele o possuíra. Quando Paulo cita a passagem, ele diz: ele deu dons aos homens. Paulo citou incorretamente. Eu acho que não. Ele citou, sem dúvida, a versão grega. A versão grega é, portanto, compatível com a hebraica. Com certeza, pois diz que a palavra traduzida como recebido pode ser lida como dada. E se não, para Cristo receber pelos homens é a mesma coisa que dar aos homens, pois ele nunca recebe para si mesmo, mas de uma vez dá para aqueles que estão nele. Paulo olha para o significado central da passagem e nos dá o coração e a alma de seu sentido. Ele não pretende citá-lo textualmente, mas resumir seu ensinamento mais íntimo. Nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada que ele não dê à sua igreja. Ele se deu por nós e ele continua ainda a dar-se a nós. Ele recebe o dom, mas age como o tubo condutor através do qual a graça de Deus flui para nós. Arrendou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, e de sua plenitude todos nós recebemos. Quais são esses grandes dons de ascensão? Eu respondo que convido sua atenção dobrada para a Sagrada Trindade aqui. A soma deles é o Espírito Santo. Convido sua adorável atenção à Sagrada Trindade aqui, manifestada a nós. Como é agradável ver a Trindade operando em unidade a salvação dos homens. Tu subiste às alturas, Cristo Jesus. Tu recebeste dons para os homens. Lá está o Pai concedendo esses dons. O dom em si é o Espírito Santo. Esta é a grande generosidade da ascensão de Cristo que ele concedeu à sua igreja no Pentecostes. Assim você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperando abençoadamente para a bênção dos homens, a conquista do mal, o estabelecimento da justiça. Ó minha alma, deleita-te no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um dos pecados da teologia moderna é manter essas pessoas divinas em segundo plano, de modo que raramente são mencionadas em seus vários trabalhos e ofícios. A teologia que pode alimentar suas almas deve estar cheia da divindade e render louvor perpétuo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amados, os dons aqui mencionados são aqueles trazidos pelo Espírito Santo. A água que eu lhe der, disse Cristo, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Ele disse novamente: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lemos que ele falou do Espírito que deveriam receber os que nele crescem? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, para conquistar o mundo para Cristo. Não precisamos de nada além do Espírito Santo, e na hora de sua vitória pessoal, ele nos garantiu esta dádiva. Se o Espírito Santo for dado, temos nele todas as armas de nossa guerra santa. Mas, observe de acordo com Paulo, encarnado em homens, pois o Espírito Santo vem sobre os homens que ele escolheu e opera por meio deles de acordo com seu beneplácito. Por isso, ele deu alguns apóstolos, alguns evangelistas e alguns pastores e mestres. Ninguém pode ser julgado como dado por Deus à igreja em qualquer um desses ofícios, a menos que o Espírito Santo habite sobre ele. Todos são dados por Deus, sobre quem o Espírito Santo repousa, qualquer que seja seu ofício. Cabe a nós aceitar com grande alegria que os homens que são escolhidos e ungidos para falar em nome do Senhor, sejam eles o que forem. Paulo, Apolo, Cefas, são todos dons do Cristo ressurreto aos seus remidos para a sua edificação e aperfeiçoamento. O Espírito Santo, na medida em que habita nesses servos de Deus, os torna as preciosas bênçãos do céu para seu povo, e eles se tornam os campeões pelos quais o mundo é subjugado ao Senhor Jesus Cristo. Esses dons dados na forma de homens são dados para os homens. As igrejas não existem para pregadores, mas pregadores para igrejas. Às vezes tememos que certos irmãos pensassem que as assembleias de crentes foram formadas para fornecer situações para pessoas clericais, mas de fato não é assim. Meus irmãos, na igreja, nós que somos seus pastores, somos seus servos por amor de Cristo. Nossa regra não é de senhorio, mas de amor. Todo ministro enviado por Deus, se cumprir seu dever corretamente, espera a noiva de Cristo com amorosa diligência e se deleita muito em ouvir a voz do noivo. Eu desejo que você, que fala dos servos de meu Senhor como se fossem artistas rivais, pare de profanar os dons do Rei ascendido. As várias habilidades daqueles por quem o Senhor edifica a sua igreja são todas arranjadas por infinita sabedoria, e deve ser nosso fazer o máximo que pudermos delas. Comparar e contrastar os dons do Senhor é um trabalho inútil. É melhor beber do poço de Elim do que ficar quente e febril em disputar se é melhor ou pior do que Berseba ou Sitar. Tem continuação. Deus, manifesta o teu poder, a tua graça e o teu amor nestes últimos dias, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.